Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença da sócia da RIC Associados, Sheila Madri Saad, que o tema será qualificação de sucessores. Seja bem-vindo, Sheila. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre o programa de qualificação de sucessores, como é que foi criado, desenvolvido, para a gente discorrer sobre esse tema no nosso programa de hoje. A qualificação de sucessores é uma questão que a RICA permeia desde o início do trabalho dela. E nós começamos a desenvolver especificamente como um programa a partir de algumas necessidades dos nossos clientes. Então, precisariam de uma estrutura formal de qualificação, com etapas a serem desenvolvidas e com avaliações periódicas. A partir disso, nós começamos a pensar também em cursos de qualificação. Então, nós temos grandes parceiros nesse programa, parceiros como a BASF Suvinil e outras empresas do mesmo porte, para qualificar os clientes, que são, na sua grande maioria, empresas familiares, no sentido de facilitar o processo de transição. Como é que foi desenvolvido isso? Porque cada empresa tem a sua cultura, tem o seu valor, e quando você faz um programa conjunto, você está lidando com várias empresas de várias formas de pensamento diferente. Como é que foi desenvolvido esse programa especificamente para fazer um processo como a BASF Suvinil ou qualquer outro cliente? Esses programas são cursos. Então, os cursos eles são desenvolvidos levando-se em consideração características da empresa familiar. Então, independentemente do segmento, da cultura, a empresa familiar tem algumas características que são comuns a todas as empresas e que levam em consideração a necessidade de estabelecer regras, procedimentos, estrutura de processos formais. Tá, seria uma metodologia específica para tirar, vamos imaginar, aquilo que está na cabeça do fundador, que ele tem toda a sua estrutura, a sua história, transformar isso numa metodologia para que o sucessor dê continuidade. Exatamente. Tem uma questão que precisa ser trazida para discussão, que nós temos que juntar o histórico da empresa que está na cabeça do fundador e todas as superações que ele teve que fazer ao longo da vida dele, com a ousadia do sucessor para transformar a empresa dentro de um modelo mais adaptado, por exemplo, ao mercado em que a empresa está inserida, mas sem perder a sua característica, os seus valores, as condições principais de sobrevivência dentro do mercado. Eu estava conversando com um dos fundadores de empresas e falando do programa que ele já faz. Ele estava me comentando a seguinte coisa, que quando ele pensa na sucessão, o problema dele não é gestão, porque na gestão muitas vezes os filhos são muito bem formados, né? Tem gestão do negócio, mas eles entendem que a importância do programa é a gestão da empresa, entender cultura, valor. É mais ou menos isso mesmo, porque ele me passou isso, que ele acreditou no programa, achou interessante porque é discutido o formato da empresa familiar. Ele não vai discutir tecnologias, uma série de outras coisas com que talvez esse sucessor, que pode ser o filho ou a filha... A primeira questão é que nós precisamos, independentemente de ser um programa de formação em modelo de curso ou de um programa de formação na atividade dentro da empresa, nós precisamos ter a garantia de que os valores da empresa precisam continuar. Então, técnica é muito fácil de ensinar, é muito mais fácil, não é que é muito fácil, é muito mais fácil de ensinar, mas a essência do negócio é muito mais difícil. Eu acredito piamente que eu posso trazer um administrador profissional, mas quando eu tenho alguém interessado dentro da minha família, interessado pelo negócio, interessado em se apaixonar cada vez mais por aquele negócio familiar, eu tenho uma facilidade maior porque ele viveu aqueles valores desde a infância. Então, trazer um administrador profissional para dentro da empresa às vezes,
viável, mas quando esse administrador ele já participa muitas vezes dessa empresa há muitos anos. Então ele vai adquirindo esses valores ao longo do tempo. Então, o que esse empresário te disse, e que eu acredito que seja isso, é que nós estamos dentro das empresas num dilema que é de transformação técnica, mas manutenção da identidade. Esse é o problema. Eu posso mudar técnicas, eu posso ser mais tecnológico, eu posso trazer melhorias de processo, isso faz parte, na verdade não é que pode, deve. Nós estamos em processo de transformação rápida e cada vez mais rápida, mas eu preciso manter a minha identidade, porque se eu não mantiver a minha identidade, talvez eu não seja reconhecido nem pelos meus colaboradores, nem pelos meus clientes, e possa gerar desconfiança, principalmente no mercado. Porque quando a gente fala em sucessão, uma série de outras coisas, o fundador ele pensa na sucessão para perpetuar o seu negócio, né? É o sonho dele, a perpetuação do negócio. Você estava falando outro dia, numa palestra, que quem tem, e eu concordo com você plenamente, que o dono tem paixão. Tá. Isso a gente não discute, né? Mas você não transfere essa paixão. Porque você pode fazer... Porque essa paixão, ela vem da necessidade, da perseverança, de uma série de outras coisas, várias noites sem dormir, acreditar no seu negócio, que muitas vezes ninguém acredita, a não ser da sua própria esposa, e às vezes nem ela acredita. E como é que a gente transfere? Porque eu digo sempre, isso é uma coisa que eu digo sempre, se a gente se transferir essa paixão fosse fácil, o Silvio Santos talvez fosse a maior cadeia de televisão do mundo, mas a gente não transfere isso. Como é que eu faço com que o meu sucessor, eu sei que isso é uma pergunta bem difícil e complicada, que ele goste um pouco do negócio e saiba que isso é o sonho do pai e que é para perpetuar para a família. Porque quando nós montamos uma empresa, nós montamos para a nossa família. Mas esquecemos de perguntar aos nossos filhos ou filhas se eles querem isso. Então, como é que você enxerga isso daí? Pergunta pequena, simples e fácil. É muito complicado porque, às vezes, o fundador ou a fundadora pensa que essa empresa é para o filho antes mesmo do filho nascer ou a filha nascer. Então, às vezes o filho se sente aleijado do processo de escolha porque ele já é direcionado para essa empresa assim que nasce. Não, é para você, é para você, é para você e assim vai. O que nós precisamos entender é que existe um processo anterior ao de inclusão no negócio, é de querer o negócio. Eu não consigo gerar paixão para alguém que vai para o negócio por obrigação. Aquilo fica um fardo, aquilo lá é uma coisa pesada. Então, como é que eu faço para esse meu filho se apaixonar? Levá-lo naquele ambiente, levá-lo de um jeito que seja prazeroso. E mais do que isso, quando eu, pai, porque todos os empresários, pai ou mãe, todos os empresários passam por dificuldade na vida. E as dificuldades do empresariado no nosso país são enormes, são gigantescas. Então, quando eu, pai ou mãe, chego em casa com aquele fardo e reclamo demais da minha empresa, aquele filho vai crescer ouvindo aquilo como um fardo mesmo. Perfeito. Então, é difícil ele se apaixonar por uma coisa que deu tanto trabalho, tanta dor de cabeça para o pai e para a mãe, ou tanto sofrimento, porque às vezes é um sofrimento físico, inclusive. Então, eu não tenho como me apaixonar por um troço desse, eu não quero nem ver esse tipo de negócio na minha vida. Então, existe uma necessidade de preparar, se eu quero a perpetuação, eu tenho que preparar desde sempre, levando em consideração que eu preciso transformar aquilo numa questão prazerosa. E mais do que isso, se o meu filho não quiser, meu filho ou minha filha não quiser esse negócio para gerir, esse meu filho ou minha filha vão ter que ter consciência de que até para vender aquilo, até para fechar as portas, eu não quero vender, eu quero fechar as portas, eu não quero mais olhar para isso, eu tenho que saber o que eu vou fazer e como eu vou fazer com esse trabalho. Herdeiro hoje, sócio amanhã. Eu sou obrigado. Então, a omissão gera uma montanha de problemas tão grandes e tão sofridos, né? A gente está falando de sofrimento no processo de formação, mas às vezes é um sofrimento tão grande porque os conflitos chegam, muitas vezes
a gente conhece historicamente inúmeras empresas que eram sólidas e muito ricas. E sumiram porque as pessoas começam, pelos conflitos, a gastar um dinheiro e, de repente, o dinheiro acaba e os conflitos ficam mais volumosos ainda. Então, é importante que os pais entendam também que eu preciso dizer para o meu filho como é que as coisas funcionam. Não quer trabalhar aqui? Ótimo. Você tem que fazer a sua escolha. Mas é duro, hein? Você tem que mas faz parte da situação. Você tem que fazer a sua escolha, você tem liberdade para fazer a sua escolha. Mas quando eu faço a minha escolha, eu sei que esse negócio vai cair no meu colo um dia. E esse negócio eu vou ter que dar conta um dia. E dar conta significa que eu vou ter que saber, inclusive, se eu não quiser mesmo, como fechar, como vender. E isso ele vai ter que assumir. Até conhecer, porque se eu quiser vender, para não ser enrolado. Enrolado, né? Exatamente. Então, nós estamos quase terminando o nosso programa, que é um programa, mas eu queria que você falasse um pouquinho antes das suas considerações finais sobre o Clube de Conselheiros, que eu sei que veio o programa de qualificação, depois veio o Clube de Conselheiros, para que o nosso telespectador entenda também um pouquinho disso, porque cada vez mais a gente entende que a perpetuação da empresa vai passar por uma série de fatos e acontecimentos que você acabou de relatar. Fale um pouquinho sobre o Clube de Conselheiros, por favor. O Clube de Conselheiros nasceu o ano passado, de uma parceria entre a RIC Associados e a B3. Nós, numa conversa com a área de prospecção de empresas de capital fechado da Bolsa, nós começamos a falar o que nós entendíamos de necessidade do empresariado da empresa familiar. E aí, é importante saber que o empresário, ele é alguém que é pai, esposo, e ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem dialogar. E ele é uma pessoa ansiosa por informação e por conhecimento. E aí, nessa conversa, nós estruturamos um programa a 4 mãos, nós da RICA e a Bolsa, para ser desenvolvido em 7 encontros durante 7 meses, uma vez por mês, meio período, para tratarmos de questões que envolvem planejamento estratégico, financiamento de empresa, gestão financeira, a questão da legalidade do negócio de família, então direito societário, qualificação de sucessores e governança corporativa. E aí, nesses encontros, cada encontro, nós temos alguns parceiros nesse programa, o Banco do Brasil Investimentos é um deles, e aí a cada encontro desses existe um case vinculado àquele tema de empresa familiar. Então, são empresários de organizações familiares falando para outros empresários de organizações familiares sobre a sua trajetória de vida ou os seus dilemas. Ou o seu dia a dia do negócio. O dia a dia do negócio. Porque o empresário, quando começa o negócio, as pessoas falam que ele é centralizador, mas ele é sozinho, né? Eu acho que você estava falando que ele se sente só, eu acho que esse é o problema. Ele cresceu demais, era só ele, e de repente ele se viu num império, perto do que ele tinha e o que ele tem, e se sentiu só. Ele precisa conversar com iguais. Então, o que nós fazemos dentro do clube é uma reunião com poucos, são empresários convidados pelos parceiros. Então, são escolhidos e convidados para ir para essas reuniões e para discutir. Então, são 14 empresas, 28 pessoas no máximo, para discutir empresa familiar com pessoas que entendem do assunto e que podem dar suporte no desenvolvimento do trabalho. Sheila, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado, eu acho que foi esclarecedor. Espero que o nosso telespectador tenha entendido. Convite. É uma grande sócia. Falar com sócia é um pouco mais difícil, mas se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site. Muito obrigado e até a próxima.